Olá, irmãos. Tudo bem? Eu queria, nessa mensagem, incentivar, trazer uma palavra de incentivo e de lembrança de tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, tem feito na minha vida, tem feito na vida de tantos irmãos. E nós estamos vivendo um momento ainda, por conta da pandemia, um momento muito delicado, onde muitas pessoas estão passando por dificuldade, seja lá de saúde, dificuldade não só de saúde, mas também na área de trabalho, na área financeira, e tem sido um grande desafio para nós, os cristãos, vivemos esse tempo. E eu tenho lembrado que a nossa igreja tem, de uma maneira assim, muito especial, tem avançado, mesmo em meio à pandemia. Eu aqui, na cidade onde eu moro, os irmãos sabem que eu moro aqui em Araruama, tem também passado por momentos bem delicados. Algumas igrejas abriram e acabaram fechando as portas novamente e feito só cultos online. E eu entendo, é uma preocupação na área de saúde que todos nós estamos tendo, mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Isso tem sido uma bênção. A nossa igreja tem avançado, tem no domingo de manhã reunido, e eu tenho tido o privilégio, digo privilégio porque eu posso ouvir e para mim é muito bom ouvir, eu aprendo. E o irmão Robson tem trazido uma mensagem sobre o livro de Mateus, tem sido muito especial. Nós temos orado juntos, levado pedidos de oração. Eu não podia, porque quarta-feira, quando era o culto de oração, eu, por estar longe, não compartilhava com os irmãos, e agora eu tenho compartilhado, levado meus pedidos de oração, e tem sido muito bom mesmo, irmãos. Que o Senhor continue nos ajudando, nos fortalecendo nesse mesmo propósito de buscá-lo, de fazer aquilo que Ele tem nos ensinado através da Sua palavra. Queria lembrar também que nós temos uma lista de oração que a irmã Patrícia e o irmão Erasmo colocaram, e eu lembro que a última vez que eu vi estava com alguns irmãos passando por necessidades muito especiais, motivos de saúde, motivos de gratidão, como o irmão Alexandre, que já está em casa, a irmã Regina, esposa do irmão Roberto Barbosa, que ainda está passando por momentos difíceis, irmão Narmir, o pai também da Amara, que já está melhor, a Helenisa, tantos irmãos, os irmãos de mais idade também, que estão ficando em suas casas. O Senhor tem abençoado a sua igreja, e nós assim juntos vamos aprendendo mais, nos fortalecendo e procurando ser bênção na vida de outros irmãos. E isso é motivo de muita alegria. Eu queria começar orando e trazer algo da palavra do Senhor, um pensamento para que nós possamos meditar durante esse culto e continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, e gostaríamos de lembrar, Senhor, de tantos irmãos que estão vivendo um momento tão delicado, um momento de saúde e de dificuldade, muitas das vezes, Senhor, em tantas áreas. E queremos, Senhor, entregar a vida da Tua igreja nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor contemple, Senhor, os nossos pedidos, e que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, que nós possamos ser bênção, ser luz, ser sal, e, Senhor, fazer a diferença aonde o Senhor nos colocar. Ajuda-nos, nós te pedimos, fala ao nosso coração através da mensagem que o Senhor tem para nós hoje. É a nossa oração ao Senhor, com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria começar lendo um versículo,
São 2 versos que estão lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse texto está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versos 11 e 12. Eu comecei esse mês de janeiro de 2021 com esse versículo. E eu durante esse mês, tenho pensado muito sobre aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, tem para mim, tem para minha família, para a igreja. E eu comecei esse ano, esse mês de janeiro com esse versículo. Mas também outros versos também falaram ao meu coração. Mas eu queria, antes de compartilhar esses versos com vocês, eu queria antes ler um texto. E aproveitando que nós estamos estudando o livro de Mateus, né, domingo pela manhã, eu queria ler com os irmãos um texto de Mateus, um texto que de alguma maneira foi abordado nesse domingo, e eu queria compartilhar com os irmãos um pouco desse texto e um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Tem sido momentos realmente bem delicados para cada um de nós, eu sei disso, os jovens, mas o Senhor tem sido maravilhoso com aqueles que têm o buscado. Então eu quero te encorajar a buscar o Senhor, orar e buscar que o Senhor tem uma promessa para a gente. Buscar o Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas, todas vos serão acrescentadas. Mas eu queria ler com os irmãos um texto que está em Mateus, no capítulo 5, no verso 1 em diante, fala sobre um sermão muito conhecido. Ele é chamado Sermão do Monte, e Jesus ensina algumas coisas através desse sermão. Eu queria compartilhar com os irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 1, é uma leitura que nós começamos no 1 e vamos até o versículo 16. O Sermão do Monte ele é maior, né, do que o capítulo 5, ele vai ao 6 e, se não me falha a memória, termina no 7. Mas diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Antes da gente continuar, eu queria que você pensasse um pouquinho nesse versículo. Eu lembro que ficava sempre muito confuso sobre, bem-aventurados os pobres de espírito, como assim? Porque a palavra bem-aventurado nos remete ao significado literal, que é feliz. E eu sempre gostei de uma expressão que uma vez eu ouvi que diz muito feliz, ou mais que feliz. Eu guardei muito essa expressão mais que feliz, guardei na minha mente e no meu coração. E assim, feliz os pobres de espírito, o que significa isso? É uma verdade espiritual, irmãos. Jesus está falando de algo muito além do que eles talvez estavam acostumados, e nós também. Nós pensamos naquilo que vemos e muitas vezes não pensamos na nossa área espiritual. Os pobres de espírito, felizes os pobres de espírito, aqueles que entendem que precisam espiritualmente do Senhor. Aqueles que entendem o que são, pecadores que são, como eu e como você, e que precisam de salvação. Olha, esses aí que entendem tudo que têm ouvido, porque hoje em dia, através dos meios de comunicação, nossa, a gente recebe tanta informação. Se você ligar sua televisão hoje, eu tenho acompanhado
programação, eu não lembro, acho que é Record, chamada Gênesis, que conta a história desde o princípio. Então mostra como o pecado entrou na humanidade através de quem e como, e vai explicando da necessidade de salvação, da necessidade de um Salvador. E esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Esse que estava trazendo essa mensagem àquela multidão. Olha, bem-aventurados aqueles que entendem que precisam, que carecem espiritualmente de salvação, que precisam ter um encontro com o Salvador. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Vamos continuar no verso 4, diz assim: bem-aventurados os que choram. Olha só que interessante. Aqueles que choram, porque eles serão consolados. Mas não é um choro qualquer. Esse choro, eu quero lembrar você que nós estamos falando sobre realidades espirituais. Então, esse choro nos leva a pensar nisso. Aqueles que compreendem as coisas espirituais e choram, e realmente dentro do seu coração percebem aquilo que de alguma maneira foi revelado a eles e que precisa de uma maneira assim misericordiosa ou grandiosa dessa mudança espiritual. Eles serão consolados. Eles pensam, esses que são bem-aventurados pensam não só neles, na situação e na condição deles, mas também naquilo que está à volta deles, das pessoas, como estão vivendo e o que estão vivendo. Bem-aventurados os mansos. Olha só, tem gente que não tem dificuldade em ser manso. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, através da sua palavra, nos diz que porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome. Olha, fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver a Deus? Seja limpo de coração. Busque ao Senhor, peça isso a Ele. Eu tenho feito isso. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Verdades espirituais, irmãos. Nós estamos falando de verdades espirituais. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Agora, olha o que Jesus fala: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, com que se há de salgar? Está falando de mim e de você. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aí Jesus fala agora: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia. Candeia é um instrumento de iluminação. Eu lembro dessa definição. Flávio, filho do irmão Fernando, há muitos anos, ele falou dessa maneira e ficou na minha memória. Olha só, candeia é um instrumento que ilumina. Então, se nós somos esse instrumento, olha o que diz a palavra do Senhor: nem se acende esse instrumento de iluminação, né, essa candeia, e se coloca debaixo do alqueire. Não se coloca escondido, mas no velador, num lugar onde possa iluminar e dar luz a todos que estão na casa. Aí o verso 16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nesse dia.
assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Essa palavra que nós acabamos de ler, ela é poderosa para aqueles que realmente se apropriam dela. E eu queria ainda ler alguns versos e falar sobre uma palavra que tem também martelado na minha mente, no meu coração, e essa palavra é perseverança. E eu perseverar, eu passei a aplicar essa palavra em várias áreas da minha vida. Eu quero dizer a vocês que tem sido uma experiência muito boa. Muito boa, irmãos, porque nós precisamos entender que em tudo na nossa vida deve haver perseverança, ou seja, continuidade. Nós começamos algo, mas precisamos dar continuidade àquilo que foi começado. A boa obra que o Senhor começou em nós, Ele mesmo há de aperfeiçoá-la. Mas nós precisamos realmente buscar a cada dia uma comunhão maior, orando, participando, não só aquilo que em família nós vivemos, mas também como irmãos nós podemos viver. Eu queria também compartilhar outros versos com os irmãos e que você possa guardar também no seu coração. E eu queria ler agora em Tito, capítulo 2, verso 11 e 13, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Nós precisamos de viver assim. Guarde em seu coração. Eu queria deixar mais um outro versículo com os irmãos que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. E para terminar, para concluir, eu queria compartilhar dois versos que eu li pela manhã e já li mais de uma vez esses versos, mas queria terminar com eles. E diz assim a palavra do Senhor: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo. O Senhor tem planos
tem propósitos. Ele não faz nada ao acaso. Nós estamos diante de uma pandemia, né, que começou no ano passado, e quando começou falaram pra gente que seria algo passageiro, rápido. Acho que já completa um ano, ou quase isso. E o Senhor tem falado com cada um de nós. Alguns talvez tenham esquecido, tenham talvez focado nos problemas, no tamanho dos problemas, e tenham talvez perdido um pouco esse alvo. Mas o Senhor Jesus nos encoraja a olharmos para o alvo. O apóstolo Paulo fala isso aqui no Evangelho do Senhor Jesus segundo Mateus. Fala para que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Tem sido muito difícil, irmãos. Eu sei disso. Mas nós estamos diante de um Deus que tudo executa a nosso favor. Ele nos ama e Ele tem demonstrado esse amor, cuidando de cada um de nós, cuidando das nossas famílias, cuidando da igreja. A igreja que é dele. E Ele deseja que nós avancemos. É difícil, tem sido difícil, mas é o que Ele quer. Se é o que Ele quer, nós devemos fazer. Devemos ser perseverantes. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, continue falando aos nossos corações que a sua igreja, que a Igreja do Recreio, continue recebendo do Senhor a visão para que nós possamos fazer a diferença, possamos ser sal, possamos ser luz, possamos ser bênção aonde o Senhor nos colocar. Que o Senhor abençoe a cada irmão e que realmente a palavra do Senhor continue falando aos nossos corações de maneira muito especial. Deus abençoe, irmãos.